Palavrinha? Fica de pé. Você não. Eu tenho. Mas... Sim, senhor. Ele está fazendo um DVD aí, meu Ah, tá ótimo. Irmãos, aqui em Romanos, capítulo 14, verso 22, diz assim: a fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu creio que o movimento pentecostal, ele está muito antes de simplesmente da descida do Espírito. A gente já viu aquele na lição, né? Que desde o Velho Testamento que Deus usa, Deus enche com o Espírito dele, né? Deus faz maravilhas. Tudo bem? Vai ter que ver hoje a visão bíblica. Quando Paulo diz a fé que tem para ti mesmo, ele está dizendo as palavras: não fique preso à denominação, não fique preso a dogmas, não fique preso a pensamentos de homens. Por que Paulo diz assim, inspirado por Deus? Porque nós somos tendenciosos a abrir o leque só para um lado e não deixar que o outro aprenda. E eu vejo da seguinte forma: você falou por lugar, mas Deus usou Lutero, né? Deus usou Wesley. Eu pergunto, será que isso não eram cheios do Espírito Santo? Será que isso não tinham dons? O nosso mal é que a gente começa a enxergar aquilo que aprendemos só e acabou. Eu por muito tempo eu tinha a mente fechada, né? E um dia Deus falou muito ao meu coração. Eu devia enxergar todas as igrejas como do Senhor, igreja evangélica. E eu fui ler um texto de João, quando ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém buscá-las. Então eu aprendi que Deus tem vários apriscos, porque é um só pastor. Eu costumo ver a igreja como um prato de salada. Quem gosta de pepino aqui na salada? Eu gosto. Quem gosta de pimentão em salada? Eu não. Eu não suporto. Quem gosta de cebola em salada? Eu adoro cebola. Eu gosto, né? Só entre aqui nós, já vimos que dentro desse prato de salada, nem todo mundo gosta de pimentão, nem todo mundo gosta de pepino, nem todo mundo gosta de cebola, mas deixou de ser salada? Pelo fato de eu não gostar, deixou de ser salada, irmãos? Não. A igreja do Senhor é assim. Deus mostra dessa maneira. Você vai ter o privilégio de comer daquilo que gosta, né? Deus não vai forçar ninguém a nada. Se Deus achou por bem a graça na Assembleia de Deus, com todo respeito, que eu estou na apresentação agora aqui, né? Com os dons nessa área de profecia, nessa área de línguas, por exemplo, eu creio nos dons. Eu creio nos dons. Mesmo sendo uma igreja tradicional, né? Deus me deu um dom, mas eu não falo para ninguém. Porque a primeira coisa, quem tem dom não fala que tem. A gente tem que aprender isso. Quem tem dom não fala que tem. Porque o dom é o quê? É um presente. Isso é um presente de Deus, isso é uma dádiva de Deus, então não é para exibicionismo. Deus vai usar a pessoa no momento certo, com aquela finalidade. Mas quando Paulo diz aqui, olha, a fé que você tenha para si mesmo, eu tenho que respeitar o meu irmão aqui, Josafá, o meu irmão ali, o nome dele? Juarez. Eu tenho que respeitar. Paulo diz, nem todo mundo come carne. E aquele que come, eu não condeno que não come. Agora, mas está errado, aí, pai, já mudou. E eu creio que Deus com isso dá muitas lições para nós, porque a igreja, a Assembleia, ela tem a sua linha de trabalho. Eu costumo dizer, meu irmão, você não está contente na Assembleia, saia para não estar pecando. Procura uma igreja que você vai estar pecando. Você não quer obedecer o sistema da igreja, você não quer obedecer, então saia da igreja, não fique dentro dela. É o que a gente fala assim, que às vezes, né, irmão, a gente tem um irmão lá que trabalha comigo, ele é do ministério, uma igreja é isso? Não fala o nome da igreja, porque eu tô uma igreja. Ele é do ministério aí que eles se colocam como a nata. A nata, né? Eles acham que como foram lá os primeiros lá, chegaram lá, né? E identificaram essa igreja, eles acreditam que eles que estão, né, por cima, e que nós que somos
outros ministérios, nós estamos lá embaixo, nós somos o quê? Argentina. Vocês estão separados. Então, irmão, você vê como que é a mente da pessoa, uma pessoa que tem até um certo conhecimento das escrituras, mas se deixa levar por isso, por dogmas da própria igreja evangélica. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela coloca algumas coisas para nós, mas não é por isso que eu vou sair aí fora falando, irmão, não, se você não for na Assembleia, o que eu vejo de irmãos falando assim, você está indo para a igreja? Eu estou. Qual que é a sua igreja? Não sei, é aquela vontade de querer saber se é isso, amém, só para saber, mas tem uns que já quer saber para criticar. E esse é o problema. Aí você fala assim, eu estou indo na igreja da graça, misericórdia, Nossa. meu Deus do Mas não é da graça. eu estou indo na Universal. Rapaz. Agora eu pergunto uma coisa. Todas as igrejas, aquele que segue Cristo, segue a Bíblia, qualquer igreja é santa. Não condeno nenhuma igreja, mas segue isto aqui. Foi o que eu falei antes de eu chegar aqui. Tá lá em Não, exatamente. Romanos 14, o que a gente estava falando Não aqui, condeno igreja nenhuma. a gente não vamos condenar, porque isso não está no Só nosso, que o que eu não é vejo nosso de errado, papel. eu não vou fazer o que eles fazem. Lógico. Mas nós estávamos falando do quê? Da pureza, né? A pureza, o que era, a gente já discutimos aqui. Agora nós vamos falar de alguma coisa aqui. Algumas igrejas têm trazido algumas coisas diferentes para a liturgia deles. Aí já muda. Aí está o quê? Está mudando alguma coisa. Fazendo alteração. Exatamente. Adulterando a palavra. Exatamente. Então nós não podemos, a gente não vai ficar tacando pedra neles direto, o que a gente vai fazer o quê? Ensinar. E certas coisas que eles têm lá é estranho ao Evangelho. Você está entendendo? É o caso de sal grosso, rosa vermelha, pedra de Israel, Terra areia, Santa. não sei da onde, óleo. O óleo, irmão, ele tem um grande significado na Bíblia, ele tem um significado. Mas tem crente hoje em dia que está vivendo sobre o movimento do óleo. Eu conheço uma pessoa aí, irmão, que é assim, ela anda com um vidro de óleo na bolsa. E tudo que ela vê, ela unge. Ela entra dentro de um táxi, ela já passa assim, o óleo já está abençoado. Irmão Márcio, Ela está conversando com você, ela fala assim, peraí. Mas vai ser santo. Exatamente. irmão Márcio, um momentinho. O óleo, como o senhor está falando, no passado era esse aí, o Espírito Santo. Era a unção do Espírito Santo. Era no passado. Como hoje nós temos o revestimento e o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, aliás, era o óleo, era o símbolo dele. Símbolo, né? Não um símbolo. Agora, veja bem, as pessoas vão sendo ensinadas e levadas a coisas, a doutrinas, que nem Paulo fala, ventos de doutrinas, irmãos, que não correspondem à verdadeira pureza do Evangelho. Por quê? Se eu não passar o óleo, Deus vai deixar de me abençoar? É o óleo que vai te santificar? Não é. A Bíblia ensina a usar o óleo quando? Quando alguém estiver enfermo, chame o presbítero da igreja, vá lá, Aí a Bíblia ensina direitinho. Agora, para mim ficar pegando óleo toda hora, passando para cá e para lá. E outra, antes da do jeito gente... que você está falando aí, você vê a pessoa, qualquer pessoa fazendo isso. E a Bíblia não ensina assim, né? Ensina aos presbíteros. É uma recomendação aos presbíteros. Não fala o irmão Ney, o irmão Jarez, o diácono. Mas depois eu falo. Presbítero, né? Lá em Pedro diz que nós somos sacerdotes. Já tem autoridade para Você fazer. tem autoridade. Sabia de uma coisa? Não é da forma que está fazendo. A toque de caixa. Agora, se uma pessoa com a sua sinceridade com Deus, Lógico. que nem já aconteceu, eu ouvi testemunho de uma pessoa que ela tinha um parente dela enfermo, não sei se ela ouviu ou se ela leu, unge enfermo com óleo. Ela, na sinceridade dela com Deus, na sua pureza para com Deus, falou, ela criou naquilo. E, a Entendeu? bênção E ela veio. foi e fez aquilo, sabe, na inocência, não foi naquela, foi na inocência, crendo que aquilo que ela estava fazendo que Deus De pediu. revelação. Entendeu? Então ela foi e fez, E a o bênção doente foi veio. curado. Glória a Deus por isso. Entendeu? Aí, Não, então, porque agora- veja bem, né? Porque muitas vezes a pessoa faz na pureza, na inocência, na sua sinceridade para com Deus, se desejando, almejando, Para entendeu? completar, por isso que Deus veio dentro. Não Isso, fora. entendeu?
Por isso, entendeu? Deus veja bem, Por então, isso está às o vezes, nome lá em cima, a pureza do movimento. Então, Às vezes- se essa pessoa que você está falando aí, se ela estiver com sinceridade... não, mas às vezes, não, eu sei, eu entendi, não. O que o Márcio está tá falando certo. é que às vezes Então tem nós gente podemos que... julgar, né? Não, Não, a questão é o seguinte, é que você não pode nunca, a gente não pode andar nos extremos, tá entendendo? O que o Juarez falou, foi um caso do quê? De uma enfermidade, aí ela com toda a sinceridade. E isso é um caso isolado também. Não, isso aí é um terror. Mas esse negócio de ungir carro, ungir essas coisas... Não, eu acredito nisso aqui, Não, aí o que acontece? As pessoas acabam querendo ir para os extremos. E os extremos é perigoso. Não, tudo eu vou ungir. Professor Márcio, deixa eu dar uma palavrinha, porque eu creio que vai servir de edificação. Eu conheço um pastor, ele foi instrumento para me chegar ao Evangelho com outras pessoas. E ele fez seminário, e no dia da ordenação dele, nessa denominação, chama-se Sermão de Prova e Comissão Teológica. E só tinha gente doutorado na comissão para examiná-lo, foi aqui em São Paulo. Ele era um instrumento nas mãos de Deus. Bem avivado, tudinho, tal, mas de uma igreja tradicional. E no dia do sermão de prova, ele pregou justamente sobre Marcos. Em meu nome expeliram demônio, tal, alguma coisa mortífera, beber não te causará dano. Falaram novas línguas, tal. E pregou o sermão e continuou lá a reunião do concílio. E quando terminou, foi chamado para exame de teologia. E colocar ele assim no canto e começaram a zombar dele. Como é que pode você na igreja dessa dizer que existe isso, não sei o que, tal. Você não sabe que não existe isso nos textos dos originais, nem no hebraico, nem no grego, tal. Não pode, você não pode ter essa visão. Ele pediu a palavra. Depois de massacrado, mais de 20 pessoas examinando, né? Ele levantou, irmãos, com todo respeito, reverendo tal, realmente eu faço parte de uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática, não é verdade? É. Então eu quero pedir a licença dos senhores. Eu pego a Bíblia lá em Marcos, vou rasgar porque eu só quero na minha Bíblia aquilo que é de Deus. Se não for de Deus eu não quero. Quando ele pegou para rasgar, deram um brado lá, não faça tal coisa. Porque não faça tal coisa. Mas por quê? Ele já tinha colocado sob o jugo todos diante de Deus. Não faça isso. Resultado, ordenar o homem. Hoje é um homem nas mãos de Deus. Eu fico até arrepiado porque eu conheço ele de perto. Então, quando chegar para essa realidade da prova, mas quem é envolvido, como ele falou, na inocência, você está, por exemplo, eu já preguei muito na palavra de Deus que hoje eu não prego mais, porque eu descobri que não é daquela maneira como eu pregava, mas Deus usou naquela época da inocência. Deus usou no tempo da ignorância, e Ele usa mesmo. E ainda continua usando. você pensa que Deus não atende? Deus Lógico, então tem que ter muito cuidado, porque o nosso mal é o que o irmão falou ali atrás, né? Quando Deus olha para o coração, não tem denominação. Tá? O que importa é isso aqui, olha, você crê na palavra de Deus, irmãos, os céus, nós vamos ter muita surpresa. Ó, a gente vê o